Hoje à noite, enquanto você desacelera para dormir, vamos explicar por que deixar a Via Láctea está além da física e da engenharia atuais. Fatos claros sobre distância, energia e tempo mostram limites práticos que acalmam a mente. Descanse enquanto entende por que, por enquanto, nossa galáxia é o limite das jornadas humanas. Hoje à noite, não vamos falar sobre conquistas espaciais ou sobre os próximos passos da humanidade rumo às estrelas. Em vez disso, vamos olhar para cima, para o vasto oceano de escuridão pontilhado de luz, e fazer uma pergunta que pode parecer estranha, talvez até um pouco melancólica, mas que é profundamente importante. Por que, apesar de todo o nosso progresso, de toda a nossa tecnologia e de todos os nossos sonhos, nunca deixaremos nossa galáxia? Não por falta de vontade ou imaginação, mas por algo muito mais fundamental, algo escrito nas próprias leis do universo. Esta não é uma história sobre limitações humanas. É uma história sobre a natureza do espaço e do tempo, sobre distâncias tão vastas que desafiam a compreensão, e sobre um cosmos que, por mais belo e inspirador que seja, nos mantém firmemente dentro de casa. Nossa casa, neste caso, é a Via Láctea, uma espiral de centenas de bilhões de estrelas girando lentamente no vazio. E é aqui que ficaremos, não apenas por séculos ou milênios, mas provavelmente para sempre. Se isso parece o começo de uma história triste, não precisa ser. Há uma beleza estranha em entender nossos limites, uma paz em aceitar que, por mais longe que olhemos, por mais que sonhemos, há lugares no universo que permanecerão eternamente além do nosso alcance. E talvez, ao explorar essas fronteiras invisíveis, possamos aprender algo não apenas sobre o cosmos, mas sobre nós mesmos e sobre o que significa estar vivo em um universo tão incompreensivelmente grande. Antes de mergulharmos nas razões, gostaria de saber onde você está esta noite. Em que canto deste pequeno planeta você se encontra neste exato momento? Talvez esteja deitado na cama, com as luzes apagadas, deixando essas palavras lavarem sobre você como ondas suaves. Talvez esteja olhando pela janela, vendo as estrelas, se conseguir vê-las através da poluição luminosa de nossas cidades. Onde quer que esteja, você está aqui, preso à superfície deste planeta pela gravidade, enquanto o planeta orbita uma estrela comum, que por sua vez orbita o centro de uma galáxia entre trilhões. E é sobre essa galáxia, nossa galáxia, que vamos falar hoje, porque ela é, em todos os sentidos significativos, nossa prisão cósmica. Não uma prisão cruel ou opressiva, mas uma prisão, mesmo assim, uma ilha de luz em um oceano escuro, e não importa o quanto tentemos nadar, nunca chegaremos à próxima ilha. As correntes são fortes demais, a distância é longa demais. O tempo pode ser o maior obstáculo de todos. Se você gosta deste tipo de exploração lenta e contemplativa do cosmos, ficaria grato se você deixasse seu like ou se inscrevesse. Isso ajuda este pequeno farol de curiosidade a alcançar outras mentes inquietas. Mas não há pressa, não há pressão. Apenas um convite gentil, como o convite que o universo nos faz todas as noites quando levanta sua cortina de estrelas. Então acomode-se, respire fundo e deixe sua mente vagar para além da atmosfera, além da Lua, além dos planetas, além até mesmo do Sol. Vamos viajar, pelo menos em pensamento, até as fronteiras da Via Láctea e então vamos olhar além para o abismo intergaláctico e entender por que aquele abismo nunca será cruzado. Não por falta de coragem ou engenho, mas porque o universo simplesmente não permite. E talvez, no final, você durma sabendo que seu lugar no cosmos é ao mesmo tempo infinitamente pequeno e profundamente importante. Porque se estamos presos aqui, então aqui é onde nossa história será escrita, onde nosso legado será construído e onde, por incontáveis gerações, olharemos para o céu noturno e nos perguntaremos sobre os lugares que nunca poderemos tocar. Vamos começar com o básico, com a escala, porque antes de entendermos por que não podemos sair, precisamos entender onde estamos e quão grande é o lugar que chamamos de lar. A Via Láctea não é apenas grande, ela é inimaginavelmente grande. Quando dizemos que ela contém centenas de bilhões de estrelas, estamos falando de números que o cérebro humano simplesmente não foi projetado para compreender. 200 bilhões, 300 bilhões, talvez até 400 bilhões de estrelas, cada uma potencialmente com seus próprios planetas, suas próprias luas, suas próprias histórias esperando para serem contadas. E essas estrelas não estão todas agrupadas em um pequeno espaço. Elas estão espalhadas por uma extensão de cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil anos-luz.
Deixe isso penetrar por um momento. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz cruza quase 10 trilhões de quilômetros, e nossa galáxia tem 100 mil dessas distâncias de ponta a ponta. Nosso Sol, aquela estrela amarela comum que nos mantém vivos, está localizado em um dos braços espirais da galáxia, a cerca de 26 mil anos-luz do centro. Se você pudesse voar em linha reta até o núcleo galáctico, viajando à velocidade da luz, levaria 26 mil anos para chegar lá. 26 mil anos. A civilização humana, com suas cidades e escrita e tecnologia, mal tem 10 mil anos. Você estaria viajando por mais de 2 vezes toda a história da civilização apenas para chegar ao centro de nossa própria galáxia. E não estamos falando de sair da galáxia. Ainda estamos apenas tentando entender seu tamanho. Porque quando você olha para o céu noturno e vê a faixa leitosa da Via Láctea esticada de horizonte a horizonte, você está olhando para dentro da galáxia, vendo o brilho combinado de bilhões de estrelas muito distantes para serem distinguidas individualmente. Você está vendo sua casa de dentro, e mesmo assim, a maioria dela está além da sua visão, escondida pela distância e pela poeira interestelar. A galáxia é um disco achatado com uma protuberância no centro, cercado por um halo esférico de estrelas mais antigas. Ela gira, uma rotação lenta e majestosa que leva cerca de 200 milhões de anos para completar. O Sol e todos os seus planetas, incluindo a Terra, estão cavalgando essa onda galáctica, circulando o centro a uma velocidade de cerca de 800 mil quilômetros por hora. Parece rápido, mas na escala da galáxia é um passeio lento e suave. Entre as estrelas, há nuvens de gás e poeira, os berçários de novas estrelas e os cemitérios de antigas. Há regiões tão densas que bloqueiam toda a luz, criando manchas escuras no brilho da galáxia. E há regiões onde novas estrelas estão nascendo em explosões de formação estelar, suas luzes ultravioletas iluminando as nuvens ao redor em cores brilhantes de vermelho e azul. No centro da galáxia, escondido por densas camadas de poeira, há um buraco negro supermassivo, um monstro gravitacional com a massa de 4 milhões de sóis. Ele não está sugando ativamente a galáxia para dentro de si, como alguns imaginam. Em vez disso, está sentado lá, silencioso na maior parte do tempo, mas ocasionalmente engolindo material que se aproxima demais, liberando enormes quantidades de energia no processo. E além do disco visível, além das estrelas que podemos ver, há matéria escura, uma substância misteriosa que não interage com a luz, mas cuja gravidade mantém a galáxia unida. Sem ela, as estrelas nos braços externos estariam se movendo rápido demais e seriam lançadas para o espaço intergaláctico. A matéria escura é o andaime invisível da Via Láctea, o esqueleto sobre o qual a carne visível da galáxia está pendurada. Este é nosso lar, esta estrutura vasta, complexa, bela, em constante movimento. E quando pensamos em exploração espacial, quando imaginamos o futuro da humanidade entre as estrelas, é dentro deste reino que imaginamos. Talvez um dia colonizemos outros sistemas estelares. Talvez construamos civilizações em torno de estrelas distantes, espalhando a vida humana pelos braços da galáxia. Talvez, em milhares ou milhões de anos, nossa espécie ou seus descendentes se tornem verdadeiramente galácticos, não confinados a um único sistema solar, mas espalhados por muitos. Mas mesmo nessa visão mais otimista e expansiva, ainda estamos falando sobre a Via Láctea, ainda estamos dentro de casa, porque sair, atravessar o abismo para a próxima galáxia é algo totalmente diferente. É um salto de uma ordem de magnitude completamente diferente. E é aqui que as leis da física começam a dizer não. Não talvez, não eventualmente, mas não, nunca. A galáxia mais próxima de nós de tamanho significativo é Andrômeda, também conhecida como M31. Ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. 2,5 milhões. Se 100 mil anos-luz já era incompreensível, como começamos a entender 2,5 milhões? Se você começasse a viajar em direção a Andrômeda
na velocidade da luz hoje chegaria lá daqui a 2,5 milhões de anos. Mas é claro, não podemos viajar na velocidade da luz, e é aí que a história começa a ficar mais complicada. Mas antes de chegarmos às limitações da física e às impossibilidades práticas, vamos apenas sentar com essa distância por um momento. 2,5 milhões de anos-luz. A luz que você vê de Andrômeda hoje, se você tiver um telescópio ou mesmo apenas olhos bons e um céu escuro, deixou aquela galáxia há 2,5 milhões de anos. Quando essa luz começou sua jornada, não havia humanos na Terra. Nossos ancestrais mais antigos reconhecíveis como parte de nossa linhagem estavam apenas começando a aparecer. E agora, tanto tempo depois, aquela luz finalmente chegou, atravessando o vazio, para tocar seu olho. Isso é o espaço intergaláctico. Não é apenas vazio, é vastidão em uma escala que dá vertigem. E Andrômeda é nossa vizinha mais próxima. Há trilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo observável, a maioria delas muito, muito mais distante. Algumas estão tão longe que sua luz está apenas chegando até nós agora, bilhões de anos depois de ter sido emitida, mostrando-nos não como essas galáxias são, mas como eram em um passado profundo e distante. O universo está se expandindo. O espaço entre as galáxias está crescendo, não porque as galáxias estejam se movendo através do espaço, mas porque o próprio espaço está se expandindo. Quanto mais longe uma galáxia está de nós, mais rápido ela parece estar se afastando. As galáxias mais distantes estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz. Não porque estejam se movendo tão rápido, mas porque há tanto espaço entre nós que a expansão acumulada do espaço excede a velocidade da luz. Isso significa que há galáxias no universo que nunca veremos. Sua luz nunca chegará até nós porque o espaço entre nós está se expandindo rápido demais. E há galáxias que podemos ver agora, mas que nunca alcançaremos, não importa quando começarmos ou quão rápido viajemos, porque o espaço está se expandindo mais rápido do que podemos atravessá-lo. Este é o universo em que vivemos. Um lugar de beleza incomparável e isolamento incomparável. Cada galáxia é uma ilha, e as ilhas estão se afastando umas das outras, empurradas por uma força invisível que não compreendemos completamente, mas que chamamos de energia escura. E nossa ilha, a Via Láctea, é onde estamos. É onde sempre estivemos, e é onde sempre ficaremos. Mas por que exatamente? Por que a distância sozinha não é suficiente para nos deter? Afinal, a humanidade sempre superou distâncias que antes pareciam impossíveis. Cruzamos oceanos, escalamos montanhas, voamos pelo ar e até mesmo deixamos nosso planeta. Por que o espaço intergaláctico deveria ser diferente? Para entender isso, precisamos falar sobre velocidade, sobre energia e sobre a natureza fundamental da realidade, conforme descrita pela teoria da relatividade de Einstein. E é para lá que vamos em seguida, para as leis que governam o movimento e a luz, e para as barreiras que elas erguem entre nós e o resto do universo. Vamos devagar, passo a passo, porque essas ideias são estranhas e contra-intuitivas, mas são a chave para entender nossa prisão cósmica. E enquanto exploramos, enquanto desmontamos as razões pelas quais estamos confinados, talvez você comece a sentir não tristeza, mas admiração. Porque estar preso em um lugar tão vasto e antigo e cheio de maravilhas não é realmente uma maldição, é um privilégio. E entender por que estamos presos é entender algo profundo sobre a natureza da existência em si. Então, respire fundo, deixe sua mente se expandir e vamos continuar nossa jornada pelo cosmos, não com naves espaciais ou motores de dobra, mas com pensamento e imaginação, as únicas ferramentas que temos que realmente podem nos levar a qualquer lugar. Quando pensamos em viajar, tendemos a pensar em termos simples. Você quer ir de um lugar para outro, então você se move. Quanto mais rápido você se move, mais rápido você chega. E se você pudesse se mover rápido o suficiente, poderia ir a qualquer lugar, não importa quão distante. É assim que funciona na Terra, é assim que funciona em nossa experiência cotidiana, mas no cosmos as regras são diferentes, não ligeiramente diferentes, mas fundamentalmente, estranhamente, impossível de contornar diferentes. A velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo, não é apenas um limite de velocidade. Ela é a velocidade limite do universo, a velocidade máxima absoluta na qual qualquer coisa pode viajar. Não é uma limitação tecnológica, não é algo que possamos superar com engenharia melhor ou combustível mais poderoso. É uma característica fundamental do espaço e do tempo, tecida na própria estrutura da realidade. Albert Einstein descobriu isso no início do século XX, quando desenvolveu sua teoria da relatividade especial.
O que ele percebeu, através de uma série de experimentos mentais brilhantes e raciocínio matemático, é que o espaço e o tempo não são absolutos, eles são relativos, dependendo de como você está se movendo. E a única coisa que permanece constante, a única coisa que todos concordam, não importa quão rápido estejam se movendo ou em que direção, é a velocidade da luz. Se você estiver parado e eu passar por você em uma nave espacial a metade da velocidade da luz, não vamos concordar sobre distâncias ou durações. O que é 1 metro para você pode não ser 1 metro para mim. O que é 1 segundo para você pode não ser 1 segundo para mim. Mas se ambos medirmos a velocidade de um raio de luz, ambos obteremos exatamente a mesma resposta: 300 mil quilômetros por segundo. A luz viaja à mesma velocidade para todos, sempre, em todas as circunstâncias. Isso pode não parecer tão estranho à primeira vista, mas pense sobre o que isso significa. Se você está em um carro se movendo a 100 km por hora e joga uma bola para frente a 20 km por hora, alguém parado do lado de fora verá a bola se movendo a 120 km por hora. As velocidades se somam. Mas se você estiver em uma nave espacial se movendo a metade da velocidade da luz e acender uma lanterna, alguém parado do lado de fora não verá a luz se movendo a 1,5 vezes a velocidade da luz. Eles verão a luz se movendo exatamente à velocidade da luz. As velocidades não se somam da maneira que esperamos quando nos aproximamos da velocidade da luz. E aqui está a parte verdadeiramente estranha. À medida que você acelera, à medida que se aproxima da velocidade da luz, coisas estranhas começam a acontecer. O tempo desacelera para você em relação a alguém que está parado. As distâncias se contraem na direção em que você está viajando e sua massa, sua inércia, aumenta. Quanto mais rápido você vai, mais difícil fica ir ainda mais rápido, porque você está ficando efetivamente mais pesado, mais resistente à aceleração. E se você pudesse de alguma forma continuar acelerando, se aproximando cada vez mais da velocidade da luz, essas mudanças se tornariam mais e mais extremas. Na velocidade da luz em si, o tempo pararia completamente. As distâncias se contrairiam para zero e sua massa se tornaria infinita. É por isso que nada com massa pode realmente alcançar a velocidade da luz. Exigiria energia infinita para acelerar algo com massa até a velocidade da luz. E energia infinita não é algo que podemos obter. A luz consegue viajar à velocidade da luz porque os fótons, as partículas de luz, não têm massa. Eles nascem viajando a 300 mil quilômetros por segundo e continuam nessa velocidade até serem absorvidos por algo. Mas qualquer coisa com massa, não importa quão pequena, não pode alcançar essa velocidade. Pode chegar perto. Com tecnologia suficiente, podemos imaginar a aceleração de uma nave espacial até 99% da velocidade da luz, ou 99,9%, ou até 99,99%. Mas 100% nunca. É matematicamente impossível. Agora, vamos aplicar isso à nossa questão de viagem intergaláctica. Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Se pudéssemos construir uma nave que viajasse a 99% da velocidade da luz, quanto tempo levaria para chegar lá do nosso ponto de vista aqui na Terra? Bem, um pouco mais de 2,5 milhões de anos. É claro que, para os passageiros da nave, devido à dilatação do tempo, muito menos tempo teria passado. Eles poderiam experimentar a jornada como levando apenas alguns milhares de anos, ou até menos, dependendo de quão perto da velocidade da luz eles conseguissem chegar. Mas aqui está o problema. Não importa o que eles experimentem a bordo da nave, do ponto de vista da Terra, do ponto de vista da galáxia que eles deixaram para trás, milhões de anos terão passado. Se eles enviassem uma mensagem de volta quando chegassem, levaria mais 2,5 milhões de anos para que essa mensagem nos alcançasse. Qualquer civilização que os enviou teria desaparecido há muito tempo. Qualquer razão para a jornada teria sido esquecida. Eles não estariam retornando para casa. Eles estariam chegando a um futuro alienígena, desconectado de tudo o que já conheceram. E isso está assumindo que podemos realmente construir uma nave que possa viajar 99% da velocidade da luz, o que é uma suposição enorme. A quantidade de energia necessária para acelerar algo, até mesmo a uma fração significativa da velocidade da luz, é espantosa. Quanto mais próximo você chega da velocidade da luz, mais energia é necessária para cada pequeno aumento adicional de velocidade, aumentando exponencialmente à medida que você se aproxima daquele limite inalcançável.
Para dar uma ideia da escala, vamos considerar uma pequena nave espacial, digamos, do tamanho de um ônibus espacial, com massa de cerca de 100 toneladas. Para acelerar essa nave até metade da velocidade da luz, você precisaria de uma quantidade de energia aproximadamente equivalente a toda a energia que a humanidade usa em um ano. E isso é apenas para metade da velocidade da luz. Para chegar a 90%, você precisaria muito, muito mais. E para 99%, mais ainda. De onde viria essa energia? Não de combustível químico, é claro. Os foguetes que usamos hoje são pateticamente inadequados para qualquer tipo de viagem interestelar séria, muito menos intergaláctica. Eles queimam enormes quantidades de combustível para alcançar velocidades que, na escala cósmica, são quase insignificantes. A espaçonave mais rápida já construída pela humanidade, a sonda solar Parker, atinge velocidades de cerca de 190 km por segundo em sua aproximação mais próxima do Sol. Isso é incrivelmente rápido pelos padrões humanos, mas é apenas 0,06% da velocidade da luz. Nessa velocidade, levaria mais de 40 mil anos para chegar até a estrela mais próxima, Próxima Centauri, que está a apenas 4 anos-luz de distância. Para viagem interestelar e intergaláctica real, precisaríamos de algo muito mais poderoso. Fusão nuclear, talvez, o mesmo processo que alimenta as estrelas, ou antimatéria, que aniquila matéria comum em uma explosão de energia pura, ou alguma forma de coletar energia do próprio espaço enquanto viaja. Físicos e engenheiros teorizaram sobre várias possibilidades, desde velas solares empurradas pela pressão da luz das estrelas até motores ramjet que coletam hidrogênio do meio interestelar para usar como combustível. Mas todas essas ideias, por mais engenhosas que sejam, esbarram no mesmo problema fundamental: a velocidade da luz é o limite. O mesmo se pudéssemos de alguma forma nos aproximar desse limite. As distâncias envolvidas na viagem intergaláctica são tão vastas que a jornada ainda levaria milhões de anos do ponto de vista de qualquer um que ficasse para trás. Do ponto de vista prático, para qualquer civilização, isso pode muito bem ser para sempre. E há outro problema, que muitas vezes é esquecido em discussões sobre viagens espaciais de alta velocidade. À medida que você se move através do espaço, há uma fração significativa da velocidade da luz. Coisas que normalmente seriam inofensivas se tornam mortalmente perigosas. O espaço não é um vácuo perfeito. Ele contém gás, principalmente hidrogênio, embora em densidades extremamente baixas. No espaço interestelar, você pode ter apenas um átomo por centímetro cúbico. No espaço intergaláctico, é ainda menos. Mas quando você está se movendo a 99% da velocidade da luz, até mesmo esses átomos esparsos se tornam um problema. Eles atingem sua nave com energia tremenda, criando radiação e calor. Um único átomo de hidrogênio, atingindo sua nave a essa velocidade, carrega tanta energia quanto uma bola de beisebol lançada por um arremessador profissional. Agora, imagine bilhões deles atingindo sua nave a cada segundo. Você precisaria de blindagem, e essa blindagem precisaria ser incrivelmente espessa e pesada, aumentando a massa da sua nave e, portanto, a energia necessária para acelerá-la. E então há a poeira cósmica. Pequenos grãos de material sólido flutuando no espaço, raros, mas não inexistentes. Um único grão de poeira, não maior que um grão de areia, atingindo sua nave a 99% da velocidade da luz, teria a energia de uma bomba pequena. Seria como ser atingido por um meteoro. Sua nave precisaria ser capaz de detectar e evitar até mesmo os menores detritos, ou ser construída de forma tão robusta que pudesse sobreviver a impactos constantes, o que novamente aumenta a massa e os requisitos de energia. Então aqui estamos nós, confrontados com uma série de desafios que parecem quase projetados para nos manter em casa. A velocidade da luz é uma barreira absoluta. As distâncias são inimaginavelmente grandes. A energia necessária é assustadora. Os perigos do próprio espaço, quando atravessado em alta velocidade, são imensos. E mesmo se superássemos tudo isso, o tempo se tornaria nosso inimigo, dilatando e contraindo de maneiras que separariam os viajantes de qualquer coisa que deixassem para trás. Alguns podem dizer, mas e quanto a atalhos? E quanto a buracos de minhoca, ou motores de dobra, ou outras ideias exóticas da física teórica? É verdade, essas ideias existem no papel como soluções matemáticas para as equações de Einstein.
Um buraco de minhoca é um túnel através do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes. Se pudéssemos criar e estabilizar um, poderíamos teoricamente entrar de um lado e sair do outro, tendo atravessado uma grande distância sem realmente viajar através do espaço intermediário. Um motor de dobra, popularizado pela ficção científica, mas baseado em física real, dobraria o espaço-tempo ao redor de uma nave, permitindo que ela se movesse mais rápido que a luz sem tecnicamente violar o limite de velocidade da luz. Mas aqui está a questão. Ninguém sabe se essas coisas são realmente possíveis. Os matemáticos podem escrever as equações, mas isso não significa que o universo as permite. Para criar um buraco de minhoca estável, você precisaria de algo chamado matéria exótica, matéria com densidade de energia negativa. Ninguém sabe se tal coisa existe ou pode existir. Para criar um motor de dobra, você precisaria de quantidades inimagináveis de energia negativa. Novamente, puramente teórico. O mesmo se essas coisas fossem possíveis, mesmo se pudéssemos de alguma forma dominar a física necessária para manipular o próprio espaço-tempo, ainda haveria obstáculos práticos. Criar um buraco de minhoca pode exigir energia equivalente à de uma estrela. Um motor de dobra pode precisar de matéria e energia que simplesmente não existem em quantidades acessíveis. E essas tecnologias, se funcionassem, poderiam vir com seus próprios perigos imprevistos, causando danos ao próprio tecido do espaço-tempo, ou criando paradoxos que violariam a causalidade. Então, enquanto é divertido especular e enquanto devemos sempre manter a mente aberta para a possibilidade de que a física ainda tenha surpresas para nós, a realidade é que, com base em nosso entendimento atual, nada disso oferece um caminho realista para a viagem intergaláctica. Eles são mais sonhos do que soluções, mais esperanças do que planos, e talvez isso seja como deveria ser. Talvez o universo, em sua sabedoria insondável, tenha construído essas barreiras por uma razão. Cada galáxia é um experimento, um reino isolado onde a vida pode surgir, evoluir e florescer sem interferência de civilizações de outras galáxias. Cada ilha cósmica é independente, autocontida, livre para desenvolver sua própria história única. E nós, como habitantes de uma dessas ilhas, temos uma galáxia inteira para explorar, 100.000 anos-luz de espaço repleto de estrelas e planetas e mistérios esperando para serem descobertos. Não é pouco, não é uma prisão pequena, é vasta, além da compreensão, e talvez, em vez de lamentar as fronteiras que não podemos cruzar, devêssemos nos maravilhar com a imensidão do que está ao nosso alcance, porque mesmo se nunca deixarmos a Via Láctea, há vida suficiente aqui, mistério suficiente aqui, beleza suficiente aqui, para ocupar nossa espécie e todos os seus descendentes por bilhões de anos vindouros. Em breve, vamos explorar mais profundamente o que significa estar confinado a uma única galáxia, olhando para o futuro distante quando nossa própria ilha cósmica colidirá com sua vizinha Andrômeda. Vamos falar sobre tempo, sobre escalas de bilhões de anos e sobre como até mesmo nossa prisão galáctica não durará para sempre. Mas por enquanto, deixe essas ideias assentarem, deixe-as lavar sobre você como ondas suaves e descanse sabendo que por mais vastos que sejam os limites de nossa casa, eles ainda são maiores do que qualquer um de nós poderia explorar em 1000 vidas. Agora que estabelecemos as barreiras físicas fundamentais, a velocidade da luz, as distâncias inimagináveis, os requisitos de energia que beiram o impossível, vamos olhar mais profundamente para o que essas limitações significam, não apenas em termos abstratos, mas em termos humanos e práticos. Porque quando falamos sobre viagem intergaláctica, não estamos apenas falando sobre física. Estamos falando sobre tempo, sobre vidas humanas, sobre civilizações e sobre o que significa estar separado de tudo o que você conhece por períodos que desafiam a imaginação. Vamos começar com um experimento mental. Imagine que, de alguma forma, superamos todos os desafios tecnológicos. Construímos uma nave capaz de atingir, digamos, 99,9% da velocidade da luz. É uma realização milagrosa de engenharia, exigindo toda a energia coletiva de nossa civilização e décadas de trabalho. Conseguimos reunir tripulantes voluntários, pessoas dispostas a deixar a Terra para trás e embarcar em uma jornada para Andrômeda. O que acontece? A nave parte. Para aqueles de nós que ficamos na Terra, assistindo do chão ou através de telescópios, a nave se afasta cada vez mais rápido até desaparecer entre as estrelas. Sabemos, através dos cálculos
cálculos que levará pouco mais de 2,5 milhões de anos para a nave chegar a Andrômeda, viajando nessa velocidade incrível. Acenamos a Deus, sabendo que nunca teremos notícias deles novamente em nenhuma linha do tempo que importe para nós. Eles se foram, não apenas no espaço, mas no tempo. Mas dentro da nave, algo diferente acontece. Os tripulantes experimentam a dilatação do tempo, uma consequência estranha e maravilhosa da teoria da relatividade. Para eles, o tempo passa mais devagar do que passa para nós na Terra. A viagem, que leva milhões de anos do nosso ponto de vista, pode levar apenas alguns milhares, ou talvez até algumas centenas de anos, do ponto de vista deles, dependendo de quão perto da velocidade da luz eles conseguirem ficar. Então, do ponto de vista deles, talvez seja factível, talvez eles possam colocar algumas gerações em animação suspensa, ou construir uma nave de geração onde muitas gerações vivem e morrem durante a jornada, e eventualmente, depois de muito tempo de sua perspectiva, mais eras da nossa, eles chegam. Eles desaceleram, entram em órbita ao redor de alguma estrela em Andrômeda e olham para trás na direção da Via Láctea. O que eles veem? Nossa galáxia, a Via Láctea, como era há 2,5 milhões de anos, porque a luz leva tempo para viajar, e eles agora estão vendo luz que deixou nossa galáxia há tanto tempo. Eles não têm ideia de como é a Via Láctea agora, no momento atual para eles, e se eles tentarem enviar uma mensagem de volta, vai levar mais 2,5 milhões de anos para chegar. Quando chegar, se chegar, quem estará lá para recebê-la? A espécie humana pode ter evoluído para algo irreconhecível. Nossa civilização pode ter desaparecido. A própria Terra pode ser inabitável por razões naturais ou artificiais. Esta é a cruelada do tempo em escalas cósmicas. Mesmo se você conseguir fazer a jornada fisicamente, você não pode superar o fato de que está viajando não apenas através do espaço, mas através do tempo. Você está se separando, não apenas geograficamente, mas temporalmente, de tudo o que conhece. É uma forma de isolamento tão profunda que é quase filosófica. Você se torna um viajante do tempo, avançando para o futuro, de uma maneira que ninguém que você deixou para trás pode acompanhar. E esse é o melhor cenário, onde conseguimos viajar a uma fração significativa da velocidade da luz. Em velocidades mais modestas, o problema do tempo se torna ainda pior. Se viajarmos a 10% da velocidade da luz, o que ainda seria uma realização tecnológica impressionante, uma jornada para Andrômeda levaria 25 milhões de anos. Não há dilatação do tempo significativa nessa velocidade. Você experimentaria toda a jornada, a menos que tivéssemos naves de geração capazes de sustentar uma civilização por dezenas de milhões de anos, o que é difícil de imaginar. Tal jornada seria completamente impraticável. Agora, alguns podem argumentar que poderíamos usar animação suspensa ou alguma forma de hibernação para fazer os tripulantes dormirem durante a jornada, e talvez, com tecnologia suficientemente avançada, isso seja possível, mas então você ainda está deixando para trás tudo o que conhece. Você dorme por milhões de anos e acorda em um universo onde nada do que você deixou para trás ainda existe em qualquer forma reconhecível. É uma solidão tão profunda que é difícil até mesmo compreender. E há outra complicação, uma sobre a qual não falamos muito ainda: a manutenção. Uma nave espacial é uma máquina, e máquinas quebram. Elas precisam de reparos, manutenção, peças de reposição. Em uma jornada que dura milhares ou milhões de anos, quantas coisas podem dar errado? Quantas vezes os sistemas precisarão ser consertados ou substituídos? Uma nave de geração precisaria não apenas sustentar vida, mas também sustentar a capacidade de fabricar e reparar qualquer coisa que quebre. Ela precisaria ser, efetivamente, uma civilização autossuficiente completa, capaz de produzir tudo o que precisa a partir de matérias-primas. E onde encontraria essas matérias-primas? O espaço intergaláctico é quase completamente vazio. Não há asteroides para minerar, nenhum gás para coletar. Você teria que trazer tudo com você, ou fazer paradas ao longo do caminho, desviando para sistemas estelares na galáxia de partida ou de chegada para reabastecer. Mas cada parada adiciona tempo, e tempo, como vimos, já é o maior inimigo. E então há o problema de propósito. Por que fazer tal jornada? Qual seria o objetivo? Não é para comércio ou comunicação, porque o tempo envolvido torna isso sem sentido.
Não é para colonização no sentido de expandir um império, porque qualquer colônia que você estabelecer estará tão distante no tempo e no espaço que será completamente independente, sem ligação significativa com a civilização matriz. Talvez seja por pura exploração, pelo desejo de ver e aprender. E isso é nobre. Mas você está pedindo a pessoas que sacrifiquem tudo, suas vidas, suas conexões, seu lugar no tempo, por conhecimento que nunca poderá ser compartilhado com aqueles que o enviaram. Há também a questão da expansão do universo. Mencionamos isso antes, mas vale a pena revisitar. O universo está se expandindo e essa expansão está acelerando. Galáxias distantes estão se afastando de nós e quanto mais longe estão, mais rápido estão recuando. Andrômeda, felizmente, está na verdade se aproximando de nós, parte de nosso grupo local de galáxias que estão gravitacionalmente ligadas e não sendo separadas pela expansão. Mas além de nosso grupo local, além de algumas dezenas de galáxias em nossa vizinhança imediata, tudo está se afastando, e aqui está a coisa verdadeiramente assustadora. Há um horizonte, chamado horizonte de eventos cosmológico, além do qual galáxias estão se afastando de nós mais rápido que a luz, devido à expansão do espaço. Essas galáxias são, em princípio, inalcançáveis. Você nunca poderia viajar até elas, não importa quão rápido fosse, porque o espaço entre você e elas está crescendo mais rápido do que você pode atravessá-lo. É como tentar nadar contra uma correnteza que está ficando mais forte quanto mais longe você nada. Esse horizonte está atualmente a cerca de 16 bilhões de anos-luz de distância. Qualquer coisa além disso está além do nosso alcance causal. Não podemos afetá-la, não podemos alcançá-la e ela não pode nos afetar. E com o tempo, à medida que a expansão acelera, esse horizonte ficará cada vez mais próximo, em termos de distância comóvel. Eventualmente, bilhões de anos no futuro, apenas nosso grupo local de galáxias permanecerá gravitacionalmente ligado. Tudo o mais terá recuado além do horizonte, desaparecendo de vista, a luz vermelha deslocada em invisibilidade, o universo encolhendo ao nosso redor, até que tudo o que reste seja nossa pequena coleção de galáxias, isolada em um oceano escuro e em expansão de espaço vazio. Mas isso é bilhões de anos no futuro. Para nossa discussão sobre por que não podemos deixar a Via Láctea, o ponto importante é que, mesmo dentro do universo observável, mesmo entre as galáxias que podemos ver, a grande maioria está se afastando de nós rápido demais para jamais alcançarmos. Elas podem muito bem estar em um universo diferente, pelo que isso importa. Então, vamos dar um passo para trás e resumir onde estamos. As leis da física estabelecem um limite de velocidade. A velocidade da luz, que não pode ser alcançada por nada com massa. As distâncias entre galáxias são tão vastas que, mesmo viajando em uma fração significativa da velocidade da luz, as jornadas levariam milhões de anos. A energia necessária para tal viagem é desconcertante. Os perigos do próprio espaço em alta velocidade são imensos. O tempo se torna um inimigo, separando viajantes de tudo o que conhecem, e a expansão do universo está tornando a maior parte dele fundamentalmente inalcançável. Tudo isso se soma a uma conclusão inevitável. Não deixaremos nossa galáxia, não porque não queremos e não porque não tentaremos, mas porque o universo, em sua estrutura mais profunda, simplesmente não permite. Somos criaturas da Via Láctea, e a Via Láctea é nossa casa permanente. Mas isso não é o fim da história, porque, como dissemos, a Via Láctea não é pequena. Ela contém centenas de bilhões de estrelas, potencialmente trilhões de planetas e mistérios e maravilhas suficientes para ocupar uma civilização exploradora por mais tempo do que podemos imaginar. E há mais. A Via Láctea tem seu próprio futuro, sua própria história ainda a ser escrita. E em alguns bilhões de anos, algo dramático acontecerá. Algo que mudará o próprio conceito do que significa ser parte de nossa galáxia. Então, vamos seguir em frente, para o futuro distante, para a colisão cósmica que está vindo, e para o que isso significa para qualquer vida que ainda esteja por aqui para testemunhá-la. Porque mesmo que estejamos presos aqui, aqui não é um lugar estático ou imutável. É um lugar vivo, em movimento, evoluindo em escalas de tempo que fazem até mesmo a história da humanidade parecer um piscar de olhos.
Respire fundo, descanse por um momento, e então vamos continuar nossa jornada através do tempo, até um futuro tão distante que a própria forma da galáxia será transformada. Há algo reconfortante em saber que, não importa quantos desafios enfrentemos, a Via Láctea é nossa para explorar. Mas antes de nos voltarmos para o futuro da galáxia, vale a pena fazer uma pausa e considerar o que realmente significa habitar um lugar tão vasto. Porque quando dizemos que estamos presos aqui, estamos falando de uma prisão com dimensões quase infinitas, uma prisão onde você poderia explorar por milhões de anos e ainda estar encontrando novidades. Pense nisso por um momento. 300 bilhões de estrelas, talvez mais. Cada uma é um sol, muitas maiores que o nosso, algumas menores. Ao redor de muitas dessas estrelas orbitam planetas, mundos de gelo e rocha e gás. Alguns talvez abrigando vida, outros estéreis e frios, ou escaldantes e inóspitos. Luas circulam esses planetas, cada uma com suas próprias características. E entre as estrelas, nuvens de gás e poeira se estendem por anos-luz, berçários onde novas estrelas nascem e túmulos onde velhas estrelas morreram. A diversidade é impressionante. Há estrelas jovens e quentes queimando azuis e brilhantes. Há estrelas antigas e vermelhas, inchadas em gigantes que engolirão seus planetas antes de morrerem. Há estrelas mortas, anãs brancas e estrelas de nêutrons e buracos negros, os restos densos de estrelas que explodiram ou colapsaram. Há sistemas binários onde duas estrelas orbitam uma a outra em uma dança complexa. Há aglomerados estelares onde centenas ou milhares de estrelas nasceram juntas e permanecem gravitacionalmente ligadas. E os planetas? Os planetas. Mundos de água e mundo de areia. Planetas cobertos de florestas ou oceanos de metano líquido, gigantes gasosos com tempestades do tamanho da Terra, mundos de lava onde a superfície ferve, mundos gelados onde a luz do Sol é um ponto distante, planetas com luas múltiplas, planetas sem luas, planetas orbitando duas estrelas, planetas que foram ejetados de seus sistemas e agora vagam sozinhos no escuro. Nós conhecemos apenas uma fração minúscula disso, 200 centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea. Examinamos em detalhe apenas algumas centenas de milhares. Dos potencialmente trilhões de planetas, confirmamos a existência de alguns milhares. Nossos telescópios ficam melhores a cada década, nossos instrumentos mais sensíveis, mas ainda estamos apenas arranhando a superfície. Ainda somos, em um sentido muito real, exploradores no limiar de um território vasto e desconhecido. E isso é apenas os objetos astronômicos, as estrelas e planetas e luas. E a vida. Estamos sozinhos na Via Láctea, ou há outros, talvez milhões de outras civilizações, cada uma olhando para o céu de seus próprios mundos e fazendo as mesmas perguntas que fazemos? Não sabemos. A busca por inteligência extraterrestre tem continuado por décadas, ouvindo sinais de rádio, procurando por assinaturas de tecnologia, mas até agora, silêncio. Silêncio total. Esse silêncio é desconcertante. É chamado de paradoxo de Fermi, em homenagem ao físico Enrico Fermi, que perguntou: onde estão todos? Se a galáxia é tão grande, se há tantas estrelas e tantos planetas, e se a vida é pelo menos razoavelmente comum, não deveria haver muitas civilizações lá fora, e não deveríamos ter visto alguma evidência delas agora, algum sinal, alguma transmissão, alguma evidência de engenharia em larga escala, mas não vimos nada, e isso levou a todo tipo de especulação. Talvez a vida seja extremamente rara, e estamos sozinhos ou quase sozinhos. Talvez a vida seja comum, mas a vida inteligente seja rara. Talvez civilizações inteligentes surjam frequentemente, mas tendam a se destruir antes de se tornarem detectáveis. Talvez elas estejam lá, mas não estão transmitindo, ou estão usando tecnologias que não reconhecemos, ou estão deliberadamente se escondendo. Ou talvez, e esta é uma possibilidade perturbadora, as mesmas barreiras que nos impedem de deixar a galáxia também impedem civilizações de realmente se espalharem muito. Talvez a viagem interestelar, mesmo dentro de uma única galáxia, seja tão difícil que a maioria das civilizações nunca vá além de seu próprio sistema estelar, ou talvez de alguns sistemas próximos. Talvez o universo esteja cheio de civilizações isoladas, cada uma confinada a um pequeno canto de sua galáxia, incapaz de alcançar as outras devido às vastas distâncias e aos desafios tecnológicos. Se isso é verdade, então não estamos apenas presos à Via Láctea, estamos presos a uma pequena região dela.
estrela, talvez apenas algumas centenas ou alguns milhares de anos-luz de diâmetro, a região que poderíamos razoavelmente explorar e colonizar com tecnologia que podemos imaginar. Além disso, mesmo dentro de nossa própria galáxia, pode estar para sempre fora de alcance. Mas não vamos nos desesperar. Mesmo algumas centenas de anos-luz de raio ainda contém milhares, talvez milhões de estrelas. Ainda é um território vasto e quem sabe que tecnologias possamos desenvolver. Talvez encontremos maneiras de viajar mais rápido do que pensamos atualmente ser possível, não quebrando as leis da física, mas encontrando soluções inteligentes dentro delas. Talvez desenvolvamos inteligência artificial que possa tripular naves em jornadas que seriam longas demais para vidas humanas. Talvez modifiquemos a nós mesmos, estendendo radicalmente a vida útil humana ou fazendo upload de consciências para substratos digitais que não envelhecem. Essas são especulações, é claro, mas o ponto é que mesmo com limitações, há muito a fazer. Há tanto a explorar, tanto a aprender, tanto a experimentar. A Via Láctea é rica e complexa e cheia de maravilhas. E se estamos confinados a ela, bem, há destinos piores. Imagine ser preso em um único planeta, incapaz de deixá-lo. Isso era a situação da humanidade por toda a nossa história até meados do século XX. E mesmo agora, apenas algumas centenas de pessoas já deixaram a Terra e foram ao espaço, e apenas algumas dúzias foram além da órbita terrestre baixa. Mas não nos sentimos presos à Terra, mesmo que a maioria de nós nunca a deixe. Sentimos que temos espaço, liberdade, possibilidade, e talvez devêssemos pensar na Via Láctea da mesma maneira. Sim, há limites. Sim, há lugares que não podemos ir, mas dentro dos limites, há vastidão, há vida suficiente, aventura suficiente, descoberta suficiente para encher éons. E há outro ângulo a considerar. Talvez ser confinado a uma única galáxia não seja uma limitação, mas uma característica. Talvez o universo seja projetado ou tenha evoluído de tal forma que galáxias sejam unidades naturais de civilização. Cada galáxia é um reino separado, um ecossistema fechado de estrelas e planetas e vida, evoluindo de forma independente. Isso cria diversidade em uma escala cósmica. Se cada galáxia desenvolver suas próprias formas únicas de vida e civilização, e essas galáxias permanecerem isoladas umas das outras, então o universo como um todo se torna incrivelmente rico e variado. É como ilhas em um oceano. Cada ilha desenvolve sua própria flora e fauna únicas, suas próprias espécies encontradas em nenhum outro lugar. E enquanto as ilhas estão isoladas, a diversidade geral do oceano é muito maior do que seria se todas as espécies pudessem se mover livremente entre as ilhas, homogeneizando a vida em todos os lugares. Talvez as galáxias sejam as ilhas do cosmos, cada uma um experimento em possibilidade, e o isolamento não é um bug, mas uma característica. Mantém o universo interessante. Garante que a vida, onde quer que surja, tome caminhos únicos, evoluindo em direções que nunca teriam sido exploradas se houvesse livre trânsito entre galáxias. É claro que isso é especulação filosófica. Não sabemos se há vida em outras galáxias. Não sabemos se o universo se importa com diversidade ou design, mas é uma maneira de pensar sobre nosso confinamento que o torna menos uma prisão e mais um lar, um lugar especial e único no cosmos, nosso para moldar e explorar e amar. E à medida que olhamos para o futuro, à medida que pensamos sobre as eras por vir, há uma história dramática se desenrolando, uma história que mudará o próprio caráter de nossa galáxia, porque a Via Láctea não está sozinha em sua pequena vizinhança de espaço. Ela tem vizinhos, parte do chamado Grupo Local de Galáxias, e o maior desses vizinhos é Andrômeda, que mencionamos antes. Andrômeda está atualmente a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas não está parada. Ela está se movendo e nós estamos nos movendo, e essas trajetórias estão nos levando, lenta mas inexoravelmente, em direção a uma colisão. Não uma colisão de estrelas, mente você. O espaço entre as estrelas é tão grande que quando duas galáxias colidem, as estrelas individuais quase nunca realmente se chocam. Em vez disso, elas passam umas pelas outras como fantasmas, cada uma seguindo seu próprio caminho através do encontro gravitacional. Mas as galáxias como um todo serão transformadas, suas formas serão distorcidas por forças de maré. Estrelas serão arremessadas em novas órbitas, nuvens de gás colidirão, desencadeando explosões massivas de formação estelar. E eventualmente
Eventualmente, ao longo de bilhões de anos, as duas galáxias se fundirão em uma única elíptica gigante, às vezes chamada de Milcômeda, uma combinação de Via Láctea e Andrômeda. Esta colisão já começou, em um sentido. Andrômeda está se aproximando a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo. Em aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, as duas galáxias terão sua primeira passagem próxima. Em cerca de 6 bilhões de anos, elas terão se fundido completamente. Essas escalas de tempo são tão longas que é difícil compreendê-las. 4 bilhões e meio de anos é aproximadamente a idade da Terra. É quanto tempo a vida tem existido em nosso planeta. É o dobro do tempo que a vida multicelular complexa existe. Então, quando falamos sobre a colisão galáctica, estamos falando sobre um futuro tão distante que é quase sem sentido em termos humanos. Nossa espécie, se ainda existir, terá mudado além do reconhecimento. Nossa civilização, se sobreviver, terá passado por incontáveis ascensões e quedas. O próprio Sol terá mudado, inchando lentamente à medida que envelhece, tornando a Terra inabitável muito antes da colisão acontecer. Mas ainda é fascinante pensar sobre, quando as duas galáxias se encontrarem, qualquer civilização que estiver por perto terá um assento na primeira fila para um dos eventos mais espetaculares do cosmos. O céu noturno mudará dramaticamente. Andrômeda, atualmente um borrão fraco visível a olho nu em céus escuros, crescerá cada vez maior, eventualmente dominando o céu. À medida que as galáxias se aproximam, sua gravidade começará a distorcer uma a outra, criando longas correntes de estrelas que serão puxadas de cada galáxia. E quando finalmente colidirem, quando as nuvens de gás de cada galáxia se chocarem, haverá fogos de artifício. Novas estrelas nascerão aos milhões, iluminando o cosmos em uma explosão de luz. Nebulosas brilharão em todos os comprimentos de onda. Supernovas explodirão. Será caótico, violento e incrivelmente bonito, mas para qualquer planeta orbitando qualquer estrela nas duas galáxias, a vida provavelmente continuará relativamente inalterada no dia a dia. As estrelas estão tão distantes umas das outras que as chances de nosso Sol, por exemplo, ter um encontro próximo com outra estrela durante a fusão são infinitesimalmente pequenas. Nosso sistema solar, ou o que quer que reste dele em alguns bilhões de anos, provavelmente navegará pela colisão intacto, embora sua órbita ao redor, o centro galáctico, possa mudar. E quando a fusão estiver completa, haverá uma nova galáxia. Não mais uma espiral, como a Via Láctea ou Andrômeda, mas uma elíptica, uma bola arredondada de estrelas com pouca estrutura interna. E essa nova galáxia, Milcômeda, será nossa casa, maior, mais massiva, contendo as estrelas de ambas as galáxias originais. E então, em escalas de tempo ainda mais longas, outras galáxias do grupo local também se fundirão. A galáxia do Triângulo, outra vizinha, eventualmente se juntará a Milcômeda. Galáxias menores serão absorvidas. E no final, bilhões de anos no futuro, o grupo local será uma única galáxia gigante, isolada em um universo em expansão, onde todas as outras galáxias terão recuado para além do horizonte. Essa galáxia final será verdadeiramente nossa ilha, nosso universo inteiro, pelo que importa. Porque nesse ponto não haverá mais nada visível. O resto do universo terá sido esticado para longe pela expansão acelerada do espaço, sua luz deslocada para o vermelho em invisibilidade. O céu noturno será preenchido apenas pelas estrelas de nossa própria supergaláxia, e além delas, escuridão. Escuridão completa e eterna. É um pensamento sombrio, em certo sentido. Um futuro onde o universo encolhe ao nosso redor até que tudo o que reste seja nossa pequena ilha. Mas também é um pensamento reconfortante, porque significa que, não importa o quão longe no futuro você vá, haverá estrelas, haverá planetas, haverá lugares para ir, coisas para explorar. A ilha pode ser tudo o que resta, mas será vasta, e para qualquer civilização que sobreviva até esse futuro distante, será suficiente. Mas isso está tão longe no futuro que é quase fantasia. Vamos trazer isso de volta ao presente, ao nosso momento no tempo. Aqui e agora, olhando para cima no céu noturno, sabemos que estamos em uma galáxia, uma entre trilhões, e que esta galáxia é nossa casa. Não apenas por enquanto, não apenas por algumas gerações ou alguns milhões de anos, mas para sempre em qualquer sentido significativo da palavra. E talvez ao entender isso, possamos apreciar mais a Via Láctea, não como uma prisão, mas como um reino, nosso reino, vasto e antigo e cheio de mistérios, um lugar onde podemos construir,
explorar, criar e sonhar, sabendo que, embora não possamos alcançar as outras ilhas no oceano cósmico, temos toda esta ilha para chamar de nossa. Em breve, vamos nos aprofundar ainda mais nas implicações filosóficas e existenciais do nosso confinamento galáctico. O que isso significa para nosso lugar no cosmos? Como devemos pensar sobre nosso futuro, sabendo que certas fronteiras nunca serão cruzadas? Mas, por enquanto, deixe essas ideias repousarem. Deixe a vastidão da galáxia, a impossibilidade de deixá-la e a beleza estranha de ambos os fatos se acomodarem em sua mente, e descanse, sabendo que você está em casa, em um lar maior e mais antigo do que qualquer civilização, mais duradouro do que qualquer império, uma espiral de luz girando lentamente no vazio. Nossa casa, nossa ilha, nossa galáxia. Há algo profundamente humano em querer atravessar fronteiras, em olhar para o horizonte e perguntar o que há além. É o que nos levou a sair da África e espalhar por todos os continentes da Terra. É o que nos levou a cruzar oceanos, escalar as montanhas mais altas e, eventualmente, deixar nosso planeta completamente. Somos uma espécie de exploradores, e a ideia de que existem lugares que nunca alcançaremos, não importa o quanto tentemos, é estranha e desafiadora para essa natureza. Mas talvez seja importante fazer uma pausa e considerar que limitações não são necessariamente fracassos. Elas podem ser reconhecimento de algo fundamental sobre a realidade. Quando dizemos que nunca deixaremos a Via Láctea, não estamos dizendo que somos fracos ou não imaginativos o suficiente. Estamos dizendo que o universo tem regras, e essas regras, embora possam parecer frustrantes, também são o que torna o universo estável, compreensível e, em última análise, habitável. Pense nisso. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade arbitrário, é uma consequência profunda de como o espaço e o tempo são tecidos juntos. Sem esse limite, a causalidade se quebraria. Causa e efeito não teriam mais significado. Você poderia, em princípio, enviar uma mensagem para seu próprio passado, criando paradoxos. O universo se tornaria caótico, imprevisível, talvez até impossível. Então, o limite de velocidade cósmico não está lá para nos frustrar. Está lá para manter o universo funcionando. É parte da estrutura de suporte que permite que estrelas queimem, planetas se formem e vida evolua. E se uma consequência dessa estrutura é que galáxias são essencialmente isoladas umas das outras, bem, esse é o preço de viver em um cosmos estável e compreensível. E talvez não seja realmente um preço. Talvez seja uma bênção disfarçada. Pense no que tornaria a viagem intergaláctica possível. Se não houvesse limite de velocidade, se você pudesse viajar instantaneamente para qualquer lugar do universo, o que isso significaria? Significaria que não haveria isolamento, nenhuma separação. Cada galáxia poderia afetar todas as outras. Civilizações poderiam se expandir indefinidamente, consumindo recursos galácticos após galácticos. Poderia haver conflitos em escala cósmica, guerras que abrangem galáxias, ou, mais sutilmente, poderia haver homogeneização. Se a vida pudesse se espalhar livremente de galáxia para galáxia, então, eventualmente, as mesmas formas de vida, as mesmas ideias, as mesmas tecnologias estariam em toda parte. O universo poderia se tornar uniforme, menos diverso, menos interessante. Ao manter as galáxias separadas, o universo garante diversidade, garante que cada região do espaço possa desenvolver sua própria história única. Isso é especulação, é claro. Não sabemos se há outras formas de vida lá fora, muito menos se elas tentariam se expandir dessa maneira. Mas o ponto é que o isolamento galáctico pode não ser uma limitação trágica, pode ser uma característica sábia de um cosmos projetado ou evoluído para fomentar complexidade e diversidade. E há outra maneira de pensar sobre isso. Quando você não pode ir a algum lugar fisicamente, você pode ir lá em pensamento. A humanidade sempre foi boa nisso. Não podemos viajar de volta no tempo, mas temos história e arqueologia e paleontologia. Não podemos visitar o núcleo da Terra, mas temos geofísica e modelos computacionais. Não podemos encolher para o tamanho de átomos, mas temos física quântica e microscópios.
Da mesma forma, embora não possamos viajar para Andrômeda ou para a galáxia do Sombrero ou para qualquer uma das trilhões de outras galáxias lá fora, podemos observá-las, podemos estudá-las, podemos aprender sobre sua composição, sua história, sua estrutura, podemos assistir galáxias colidir e se fundir em slow motion ao longo de milhões de anos. Podemos procurar por planetas orbitando estrelas em outras galáxias, embora isso seja extremamente difícil com a tecnologia atual. Podemos até, com alguma engenhosidade, procurar por sinais de civilizações avançadas, embora, novamente, as chances sejam pequenas e as distâncias imensas. Então, embora não possamos visitar outras galáxias fisicamente, elas não estão completamente além do nosso alcance. Podemos alcançá-las com luz, com observação, com pensamento, e talvez isso seja o suficiente. Talvez o verdadeiro valor não esteja em pisar fisicamente em cada pedaço de terreno, mas em entender, em aprender, em expandir nossa consciência e conhecimento. E há uma profunda ironia aqui. Estamos falando sobre como nunca deixaremos nossa galáxia, mas a maioria das pessoas nunca deixará seu país de nascimento. Muitas nunca deixarão sua cidade natal. E ainda assim, não sentimos que essas pessoas estão vivendo vidas diminuídas ou limitadas. Elas experimentam amor, alegria, crescimento, descoberta, tudo dentro de um raio relativamente pequeno. O significado não vem da distância percorrida, mas da profundidade da experiência. Talvez o mesmo seja verdade em escala cósmica. Talvez a Via Láctea, vasta como é, seja uma arena suficientemente grande para qualquer quantidade de significado, propósito e exploração. Talvez confinamento não seja sobre o tamanho do espaço, mas sobre o que você faz dentro dele. E há outra dimensão a considerar, a dimensão do tempo. Mesmo se estivéssemos confinados a um único planeta, digamos, a Terra, mas tivéssemos todo o tempo do universo, poderíamos experimentar uma incrível diversidade. Civilizações surgiriam e cairiam, espécies evoluiriam e se extinguiriam, continentes se moveriam, oceanos se abririam e fechariam. Cada era seria diferente, um novo mundo para explorar e entender. A Via Láctea é muito maior que a Terra, é claro, mas o ponto é o mesmo. Mesmo confinada a uma região do espaço, há uma dimensão temporal. A galáxia está mudando, estrelas nascem e morrem. Novas gerações de estrelas se formam a partir das cinzas das antigas. A composição química da galáxia evolui, e qualquer civilização que dure tempo suficiente verá sua galáxia transformada de novo e de novo ao longo de éons. Então, talvez a prisão não seja tão restritiva quanto parece à primeira vista. É uma prisão no espaço, talvez, mas ilimitada no tempo. E com tempo suficiente, até mesmo um espaço finito contém infinitas possibilidades. Claro, há um limite para o tempo também. Eventualmente, todas as estrelas queimarão seu combustível. A formação de estrelas cessará quando o suprimento de gás for esgotado. A galáxia escurecerá, deixada apenas com estrelas mortas, anãs marrons e planetas desolados. E muito, muito tempo depois disso, até mesmo as estrelas mortas decairão, os próprios prótons e nêutrons que as compõem desmoronando em radiação. E no final, apenas buracos negros permanecerão. E então, depois de períodos de tempo verdadeiramente inconcebíveis, até mesmo os buracos negros evaporarão através da radiação Hawking. Esse é o destino final do universo, ou pelo menos uma teoria dele. Morte térmica, um estado de máxima entropia, onde nada mais pode acontecer porque não há mais gradientes de energia, não há mais diferenças de temperatura, não há mais estrutura, apenas um mar uniforme e frio de radiação de baixa energia se estendendo para sempre. Mas isso está tão longe no futuro que os números perdem o significado. Estamos falando de não bilhões de anos, não trilhões, mas 10 elevado a 100 anos ou mais. É um período de tempo tão longo que não apenas a Via Láctea terá desaparecido há muito tempo, mas até mesmo a memória de que galáxias uma vez existiram terá sido apagada do cosmos. Então sim, eventualmente tudo termina, mas eventual é uma palavra que mal arranha a superfície desses períodos de tempo. Para qualquer propósito prático, para qualquer escala de tempo que importe para a vida ou consciência ou civilização, há tempo suficiente, mais do que suficiente. Há tempo suficiente para estrelas nascerem e morrerem 1 bilhão de vezes. Há tempo suficiente para a vida evoluir em incontáveis mundos. Há
Há tempo suficiente para civilizações surgirem, florescerem, transformarem suas galáxias e, eventualmente, desaparecerem, tudo isso repetido de novo e de novo através das eras. Quando você pensa nessa escala, o fato de que não podemos deixar a Via Láctea começa a parecer quase irrelevante. Há tanta coisa aqui, tanto tempo aqui, tantas possibilidades aqui. Quem precisa de outras galáxias quando você tem um éon de tempo e centenas de bilhões de estrelas à sua disposição? E talvez seja isso que precisamos entender. Nossa perspectiva é formada por vidas humanas que são curtas. Algumas décadas, um século se tivermos sorte. Nessa escala, até mesmo chegar à estrela mais próxima parece impossível. Mas civilizações, se durarem, operam em escalas de tempo diferentes. Milhares de anos, talvez milhões. Os milhões de anos são nada. É um piscar de olhos. Então, talvez a questão não seja por que não podemos deixar nossa galáxia, mas sim por que gostaríamos. O que há lá fora que não está aqui? Outras estrelas, sim, mas temos centenas de bilhões delas. Outros planetas, sim, mas provavelmente temos trilhões deles. Outras formas de vida, talvez, mas se elas existem, provavelmente também existem dentro da Via Láctea, não precisando de uma viagem intergaláctica para encontrá-las. A verdade é que o desejo de cruzar para outras galáxias é mais sobre o princípio do que sobre necessidade prática. É sobre querer saber que podemos, sobre não querer aceitar limites. E isso é compreensível, é humano, mas também é importante reconhecer quando um limite não é uma falha pessoal ou tecnológica, mas uma característica fundamental da realidade. E quando isso acontece, a resposta sábia não é raiva ou frustração, mas aceitação. Aceitação não significa desistir ou parar de explorar. Significa entender onde estão os verdadeiros limites e trabalhar dentro deles, em vez de contra eles. Significa valorizar o que você tem, em vez de lamentar o que não pode ter. E significa encontrar significado e propósito na jornada, não no destino impossível. A Via Láctea é nossa jornada, é nosso destino, e é mais do que suficiente. É um lugar de beleza, complexidade e mistério inconcebíveis. É um lugar onde poderíamos passar milhões de anos explorando e ainda estar encontrando coisas novas. É um lugar onde a vida surgiu, onde a consciência evoluiu, onde civilizações podem florescer. É nossa casa. E, às vezes, a coisa mais sábia que você pode fazer é apreciar sua casa, cuidar dela, explorá-la e perceber que, por mais longe que você possa ver, por mais que possa sonhar, casa é onde você está. E casa, quando você realmente olha para ela, quando você realmente a entende, é um lugar de maravilhas. Agora, vamos considerar as implicações existenciais mais profundas disso tudo. O que significa para o significado e propósito humano saber que somos, em um sentido cósmico, isolados, que há fronteiras que nunca cruzaremos, e como devemos viver nossas vidas, construir nossas civilizações com essa compreensão? Essas são as perguntas que exploraremos a seguir, não com respostas definitivas, porque não existem, mas com reflexões, pensamentos, maneiras de enquadrar nossa existência que podem trazer paz, ou pelo menos compreensão. Respire, deixe a vastidão da galáxia envolvê-lo, e vamos continuar, juntos, através desta noite tranquila de contemplação cósmica. Existem perguntas que a humanidade sempre fez. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é nosso propósito? E uma das maneiras que tentamos responder a essas perguntas é olhando para nosso lugar no universo. Quando Copérnico mostrou que a Terra não era o centro do sistema solar, ele nos deslocou de uma posição especial. Quando descobrimos que o Sol é apenas uma estrela comum entre bilhões, fomos deslocados novamente. E quando percebemos que a Via Láctea é apenas uma galáxia entre trilhões, fomos deslocados ainda mais. Esse processo de deslocamento tem um nome. É chamado de princípio copernicano, a ideia de que não ocupamos uma posição especial ou privilegiada no universo. Não somos o centro, não somos únicos, somos comuns, médios, ordinários. E para algumas pessoas, isso é deprimente. Se não somos especiais, se somos apenas um pequeno ponto em uma vasta escuridão, então o que importa? O que somos, afinal? Mas há outra maneira de ver isso. Sim, somos pequenos em termos cósmicos. Sim, ocupamos um lugar não especial no sentido de que não há nada astronomicamente único sobre nossa localização, ou nosso Sol, ou nosso planeta, pelo menos não que saibamos. Mas o fato de estarmos aqui, o fato de sermos capazes de fazer essas perguntas, de entender nossa própria pequenez, isso é especial, isso é extraordinário. Pense nisso.
Somos matéria organizada de tal forma que se tornou consciente. Somos o universo olhando para si mesmo, pensando sobre si mesmo, tentando se entender, e não sabemos se isso é raro ou comum. Talvez a vida seja abundante e inteligência esteja por toda parte. Ou talvez sejamos a única consciência em toda a Via Láctea. Talvez até em todo o universo observável. Não sabemos, mas de qualquer maneira, o fato de existirmos, de pensarmos, de nos importarmos, é profundo. E quando pensamos sobre estar confinados à Via Láctea, talvez devêssemos pensar sobre isso neste contexto. Não somos prisioneiros no sentido de que algo nos está segurando contra nossa vontade. Somos limitados pelas mesmas leis da física que permitem que existamos em primeiro lugar. E dentro dessas limitações, temos uma galáxia inteira, um reino de estrelas e planetas que é incompreensivelmente vasto. Então, qual é nosso propósito neste reino? Bem, esse não é o tipo de pergunta que tem uma resposta única ou definitiva. Propósito é algo que criamos, não algo que descobrimos. Mas podemos pensar sobre o que poderíamos fazer, o que poderíamos aspirar, dado onde estamos e o que sabemos. Uma possibilidade é que nosso propósito seja explorar, não necessariamente fisicamente, embora isso também, mas intelectualmente. É entender o universo, descobrir como as coisas funcionam, aprender sobre as estrelas e planetas e as leis que os governam. A humanidade sempre foi uma espécie curiosa, e essa curiosidade nos levou longe. Nos levou da savana às cidades, da terra ao espaço. E poderia nos levar, ao longo de muitas gerações, a um entendimento profundo e abrangente do cosmos. Outra possibilidade é que nosso propósito seja criar, fazer arte, música, literatura, ciência, filosofia, construir civilizações, culturas, sociedades que reflitam o melhor do que a consciência pode ser. Expandir não apenas fisicamente através do espaço, mas conceitualmente através do espaço de possibilidades, explorando todas as maneiras diferentes que vida e mente podem se organizar e expressar. E talvez, apenas talvez, nosso propósito seja espalhar a vida. A Terra está repleta dela, milhões de espécies, cada uma adaptada ao seu nicho. Mas a vida na Terra também é vulnerável. Um asteroide grande, uma super erupção vulcânica, eventualmente a morte de nosso Sol, todas essas coisas poderiam acabar com a vida aqui. Mas se espalhássemos a vida para outros mundos, se tornássemos uma espécie multiplanetária, então a vida teria uma chance de sobreviver indefinidamente, não dependente de nenhum mundo único. E talvez, a longo prazo, poderíamos fazer isso não apenas em nosso sistema solar, mas em toda a galáxia, lentamente ao longo de milhões de anos, viajando de estrela em estrela, não apressados, não com pressa, mas com paciência e persistência. E se fizéssemos isso, se realmente nos tornássemos uma espécie galáctica, então a Via Láctea não seria uma prisão, seria um jardim, e seríamos os jardineiros, cultivando vida em solo estéril, transformando mundos mortos em mundos vivos. Isso está além de qualquer coisa que possamos realizar com a tecnologia atual, é claro, mas não é impossível em princípio, é apenas difícil. E se há uma coisa que a história humana nos ensina, é que somos bons em fazer coisas difíceis quando nos comprometemos com elas, mas talvez o propósito seja mais simples. Talvez seja apenas viver, experimentar, amar, rir, criar conexões uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Talvez, no final, não importa se exploramos a galáxia ou ficamos em um único planeta. O que importa é que estivemos aqui, que importamos uns com os outros, que encontramos beleza e significado nas pequenas coisas. Essa é uma visão mais íntima de propósito e é igualmente válida, porque no final, o universo não se importa. Ele não tem objetivos ou planos. Ele apenas é. E dentro desse vasto universo indiferente, nós nos importamos. Criamos significado. E isso, por si só, é uma forma de rebelião contra o vazio. Há uma frase famosa do filósofo Albert Camus. Ele falou sobre o absurdo da existência humana, o fato de que buscamos significado em um universo que não oferece nenhum, e sua resposta a isso foi a rebelião. Não raiva ou desespero, mas uma afirmação calma e firme de que vamos criar significado de qualquer maneira. Vamos viver plenamente, amar profundamente, construir beleza, mesmo sabendo que tudo isso é temporário, que eventualmente acabará. Talvez é assim que devemos pensar sobre nossa situação galáctica. Sim, estamos confinados. Sim, há lugares que nunca alcançaremos.
Sim, no final, tudo vai acabar, estrelas vão morrer, galáxias vão escurecer e até mesmo os buracos negros vão evaporar. Mas enquanto isso, enquanto temos tempo, enquanto temos vida e consciência e uns aos outros, vamos fazer valer a pena. Vamos explorar o que podemos explorar, vamos aprender o que podemos aprender, vamos criar, conectar, amar. E se fizermos isso, então não importa que nunca deixemos a Via Láctea, não importa que há trilhões de galáxias que nunca veremos de perto, porque teremos vivido, verdadeiramente vivido, dentro dos limites que foram dados a nós. E isso é tudo que qualquer um pode pedir. Há também um consolo estranho em saber que não estamos sozinhos em nosso confinamento. Se nossas teorias estão corretas, se as leis da física são as mesmas em todo o universo, então qualquer forma de vida, qualquer civilização, em qualquer galáxia, enfrenta as mesmas limitações que nós. Eles também estão confinados às suas ilhas cósmicas. Eles também olham para o céu noturno e veem galáxias que nunca poderão visitar. Então, em um sentido, estamos todos juntos nisso, todos os seres conscientes em todo o cosmos, cada um em sua própria galáxia, cada um contemplando as mesmas questões, enfrentando os mesmos limites. Há uma solidariedade nisso, uma conexão que transcende a distância. Podemos nunca nos encontrar, nunca nos comunicar, mas somos companheiros de viagem na mesma jornada cósmica, amarrados pelas mesmas leis, maravilhados pelos mesmos mistérios. E talvez, apenas talvez, há outras civilizações lá fora que descobriram coisas que ainda não descobrimos. Talvez tenham encontrado maneiras de viajar que não podemos imaginar, ou maneiras de comunicação que não conhecemos. Ou talvez tenham aceitado seu confinamento mais graciosamente do que nós, encontrando paz em sua ilha cósmica. De qualquer forma, é reconfortante pensar que talvez não estejamos sozinhos em nossas perguntas e buscas. Mas mesmo se estivermos sozinhos, mesmo se a Via Láctea for estéril, exceto por este único planeta com sua rica biodiversidade, então isso torna nossa responsabilidade ainda maior. Seríamos os únicos guardiões da vida nesta galáxia, os únicos a carregar a tocha da consciência, e seria nosso dever, ou pelo menos nossa oportunidade, preservá-la, alimentá-la, talvez até espalhá-la. Há uma beleza nisso também. A ideia de que algo tão raro e precioso quanto a vida e a consciência foi confiado a nós, temporariamente. Não somos donos disso, somos mordomos. E quando partirmos, se tivermos feito nosso trabalho bem, vamos deixar a vida em um estado melhor do que a encontramos, mais rica, mais diversa, mais resiliente. E isso é propósito suficiente para qualquer civilização. Não conquistar o universo, não transcender todos os limites, mas simplesmente cuidar deste pequeno canto do cosmos que chamamos de lar. Proteger a vida onde ela existe, ajudá-la a florescer e talvez, se formos sábios e cuidadosos, ajudá-la a se espalhar para novos mundos, novas estrelas, assegurando que continue muito depois de termos partido. Esta é a nossa ilha, esta é a nossa galáxia, e dentro de seus limites há maravilhas suficientes para encher incontáveis vidas, incontáveis gerações, talvez até incontáveis espécies se evoluirmos além do que somos agora. E talvez isso, no final, seja a verdadeira mensagem. Não é sobre o que não podemos fazer ou onde não podemos ir. É sobre o que podemos fazer, aqui, agora, neste lugar vasto e antigo que o cosmos nos deu. É sobre olhar para cima no céu noturno, ver a faixa da Via Láctea esticada acima de você e sentir não frustração ou limitação, mas admiração. Admiração de que isso é nosso para explorar. Admiração de que estamos aqui, conscientes, capazes de contemplar nossa própria existência. Admiração de que, por mais pequenos que sejamos, somos parte de algo incrivelmente grande e antigo e belo. E quando você dorme esta noite e nos sonhos você vai onde quiser, não limitado pela física ou distância, talvez você visite outras galáxias em sua imaginação. Talvez você passeie entre suas estrelas, visite seus mundos, e quando acordar, você vai se lembrar que sonhos são uma coisa e realidade outra, mas ambos têm seu lugar, ambos têm seu valor. A realidade é a Via Láctea, nossa casa, e os sonhos são todas as outras galáxias, sempre lá, sempre visíveis, sempre inspirando, mas sempre fora de alcance. E talvez precisemos de ambos, a realidade para nos dar terra sob os pés, os sonhos para nos dar estrelas acima da cabeça, e nesse equilíbrio entre o que é e o que poderia ser, entre a prisão cósmica e o jardim cósmico, encontramos nosso lugar.
lugar. Pequenos, sim. Limitados, sim. Mas aqui, conscientes, vivos e parte de algo maior do que nós mesmos. Algo que vai continuar muito depois de termos partido. Algo que sempre valeu a pena contemplar. Então, respire fundo, deixe isso afundar. E quando você estiver pronto, vamos dar o próximo passo juntos, explorando não apenas o que não podemos fazer, mas o que podemos, as possibilidades que existem dentro de nossa prisão galáctica, os futuros que poderíamos construir se escolhermos. Porque mesmo confinados, mesmo limitados, ainda temos escolhas, e são essas escolhas que definem quem somos. Quando pensamos sobre o futuro da humanidade, ou de qualquer civilização que possa seguir depois de nós, é fácil se perder em grandes visões. Cidades flutuando em órbita ao redor de cada estrela, esferas de Dyson capturando toda a energia de sóis, vastas redes de computação estendendo-se por anos-luz. Essas ideias povoam a ficção científica e, em certa medida, o planejamento sério sobre futuros possíveis. Mas todas elas compartilham uma suposição, que temos acesso aos recursos de nossa galáxia e tempo suficiente para usá-los. E, curiosamente, apesar de todas as limitações que discutimos, essa suposição pode realmente ser válida. Sim, não podemos deixar a Via Láctea, mas a Via Láctea é enorme, e os recursos que ela contém, em termos de matéria, energia e tempo, são praticamente ilimitados em qualquer escala humana de compreensão. Vamos começar com a matéria. As estrelas são feitas principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contêm elementos mais pesados, forjados em seus núcleos ou nas explosões de supernovas. Esses elementos, carbono, oxigênio, ferro, silício e todos os outros, são os blocos de construção de planetas e de nós. E há bilhões e bilhões de estrelas, cada uma contendo quantidades imensas desses elementos. Então, em termos de matéria-prima, estamos bem. Se algum dia precisarmos construir algo, qualquer coisa, desde habitats espaciais até computadores do tamanho de planetas, os recursos estão lá. O desafio não é encontrá-los, mas acessá-los e usá-los de forma eficiente. E isso é um desafio de engenharia, não um impossível fundamental. E então, a energia. Cada estrela é uma usina de energia massiva, fundindo hidrogênio em hélio e liberando quantidades colossais de energia no processo. Nosso próprio Sol emite cerca de 400 trilhões de watts de energia a cada segundo e continuará fazendo isso por mais alguns bilhões de anos. E há centenas de bilhões de outras estrelas na galáxia, cada uma com sua própria produção de energia. Capturar até mesmo uma fração dessa energia nos daria poder além de qualquer coisa que possamos imaginar atualmente. E há propostas teóricas sobre como fazer isso, desde simples painéis solares em órbita até as já mencionadas esferas de Dyson, estruturas hipotéticas que envolveriam completamente uma estrela para capturar toda a sua produção. Construir tais coisas está além de nossa capacidade atual, é claro, mas não há lei da física que diga que não pode ser feito. É apenas uma questão de escala e tempo. E tempo, como mencionamos, é algo que temos muito. Bilhões de anos até que o Sol se torne uma gigante vermelha e engula a Terra. Trilhões de anos até que a última estrela na galáxia queime seu combustível. Nessas escalas de tempo, até mesmo projetos que parecem absurdamente ambiciosos se tornam factíveis. Se você tem 1 milhão de anos para trabalhar em algo e recursos praticamente ilimitados, não há muito que você não possa realizar. Então vamos imaginar, vamos supor que a humanidade ou seus descendentes sobreviva por mais alguns milhões de anos. Suponhamos que nos tornemos uma espécie verdadeiramente espacial, não apenas visitando outros planetas, mas vivendo neles, construindo habitats em asteroides, em luas, em órbita ao redor de estrelas. Suponhamos que nos espalhemos lentamente de estrela para estrela, não com viagens mais rápidas que a luz, mas com paciência, enviando naves de geração ou talvez semeando novos mundos com vida e esperando que ela evolua. Ao longo de milhões de anos poderíamos, em princípio, colonizar toda a galáxia, ou pelo menos uma parte significativa dela. Não no sentido de que cada estrela teria uma população humana, mas no sentido de que a vida originária da Terra, transformada e evoluída de inúmeras maneiras, estaria presente em muitos sistemas estelares espalhados pelos braços da Via Láctea. E se isso acontecesse, a galáxia seria transformada, não visivelmente do lado de fora. Se alguma civilização em Andrômeda nos observasse com telescópios, eles provavelmente não veriam nada de diferente. As estrelas ainda pareceriam estrelas, mas de perto, em uma escala planetária e estelar, tudo seria diferente.
Mundos mortos seriam verdes com vida, mundos gelados seriam aquecidos, energia estelar seria aproveitada, e a consciência que surgiu uma vez em um pequeno planeta ao redor de uma estrela comum teria se espalhado como sementes ao vento por todo o jardim galáctico. Esse é um futuro possível. Não certo, não de forma alguma. Há inúmeras maneiras pelas quais poderíamos falhar, nos destruir ou simplesmente perder o interesse. Mas é possível, e a possibilidade é suficiente para nos dar esperança, direção, propósito. Mas vamos também considerar uma possibilidade diferente. E se a colonização física da galáxia não for o objetivo, e se, em vez disso, nos voltássemos para dentro, focando não em expansão no espaço, mas em expansão de consciência, conhecimento, experiência? E se construíssemos não impérios estelares, mas civilizações de mente, vastas redes de pensamento e comunicação que abrangessem a galáxia não fisicamente, mas informacionalmente? Essa é uma ideia que alguns futuristas exploraram. A noção de que, à medida que a tecnologia avança, nos tornaremos menos dependentes de corpos físicos e mais ligados a substratos digitais ou quânticos ou de alguma outra forma atualmente inimaginável. Nós faríamos upload de nossas consciências ou criaríamos inteligências artificiais que nos transcenderiam. E essas inteligências, não limitadas por biologia, poderiam pensar mais rápido, viver mais, explorar espaços conceituais que cérebros biológicos nunca poderiam navegar. E se essas inteligências quisessem comunicar através da galáxia, elas poderiam. Não instantaneamente, porque nada viaja mais rápido que a luz, mas elas poderiam enviar mensagens, transmissões de informação pura, viajando à velocidade da luz de estrela para estrela. Uma conversa através da galáxia levaria dezenas de milhares de anos para uma única troca, mas se você vive por milhões de anos e pensa a velocidades digitais, talvez isso seja aceitável. Poderíamos construir uma civilização galáctica não de carne e sangue, mas de mente e informação. Uma rede de inteligência espalhada através do vazio, cada nó conectado por feixes de luz carregando pensamentos, ideias, descobertas. Seria uma civilização muito diferente da que imaginamos, mas não menos real, não menos impressionante. E talvez seja isso que civilizações avançadas fazem. Talvez seja por isso que não vemos evidências de outros lá fora. Não porque eles não existem, mas porque eles transcenderam a necessidade de presença física. Eles não constroem megaestruturas que podemos detectar. Eles não enviam sinais de rádio. Eles existem em reinos de informação e consciência que simplesmente não sabemos como observar. Isso é especulação, é claro, e talvez especulação fantasiosa, mas ilustra um ponto. Há muitos futuros possíveis. Muitas maneiras pelas quais uma civilização poderia evoluir dentro dos limites de uma única galáxia. Expansão física é uma, transcendência digital é outra, e há provavelmente incontáveis outras que nem sequer consideramos. O ponto é que confinamento galáctico não significa estagnação. Não significa que ficamos sem espaço para crescer ou coisas para fazer. Significa apenas que nosso crescimento, nossa exploração, nosso desenvolvimento acontece dentro de um determinado domínio. E esse domínio, por acaso, é incompreensivelmente vasto. E aqui está outro pensamento. Talvez o confinamento seja realmente benéfico para o desenvolvimento de civilizações. Pense sobre isso. Se você tem acesso ilimitado a recursos e espaço, se você pode sempre se expandir para o próximo lugar, o próximo planeta, a próxima galáxia, então talvez você nunca aprenda moderação, nunca aprenda sustentabilidade. Você apenas continua consumindo, se expandindo, sem nunca ter que lidar com limites. Mas se você sabe, fundamentalmente, que está confinado a uma região finita do espaço, mesmo que essa região seja uma galáxia inteira, então você tem que pensar a longo prazo. Tem que pensar sobre sustentabilidade, sobre não esgotar recursos, sobre viver em equilíbrio com seu ambiente. Porque não há fronteira seguinte. Isso é tudo que você tem. E talvez civilizações que aprendem essa lição, que aceitam seus limites e trabalham dentro deles, sejam as que sobrevivem a longo prazo, enquanto aquelas que nunca aceitam limites, que sempre buscam expandir, eventualmente entrem em colapso sob o peso de sua própria ambição. Isso é apenas uma teoria e pode não ser correta, mas é uma maneira de ver nosso confinamento galáctico não como uma maldição, mas como um professor. O universo está nos dizendo algo, está nos dizendo que há limites.
E como reagimos a isso, como nos adaptamos e crescemos dentro desses limites, determinará nosso futuro. E talvez, no final, não se trate de quantas estrelas visitamos ou quantos planetas colonizamos. Talvez se trate de que tipo de civilização nos tornamos. Se desenvolvemos sabedoria, compaixão, sustentabilidade, se criamos beleza, significado, conexão, se cuidamos da vida, a nossa própria e outras formas, garantindo que ela floresça e persista. Se fizermos essas coisas, então nunca deixar a Via Láctea não será uma falha. Será irrelevante, porque teremos alcançado algo muito mais importante. Teremos encontrado nosso lugar no cosmos, não como conquistadores, mas como mordomos, não como viajantes sem rumo, mas como habitantes arraigados, não como estranhos perdidos no vazio, mas como filhos da galáxia, em casa entre as estrelas. E nesse lar, nesse lugar vasto e antigo, há espaço suficiente para todos os sonhos que podemos sonhar, todas as aventuras que podemos imaginar e toda a maravilha que podemos suportar. Não precisamos de outras galáxias, precisamos apenas abrir os olhos para a que temos. Então vamos continuar explorando as últimas dimensões desta questão. Vamos falar sobre as fronteiras do conhecimento, sobre o que ainda não sabemos e sobre como o mistério em si é parte do que torna a jornada valiosa. Vamos falar sobre aceitação, sobre paz e sobre encontrar alegria, não apesar de nossas limitações, mas por causa delas, porque limites definem, eles nos dão forma, e sem forma não seríamos nada. Respire, deixe essas ideias se acomodarem e vamos continuar juntos, através desta longa noite de reflexão em direção a um amanhecer de compreensão. Uma das coisas mais belas sobre a ciência é que ela está sempre incompleta. Sempre há mais para aprender, mais para descobrir. Cada resposta que encontramos gera novas perguntas. O mesmo quando achamos que entendemos algo, a natureza tem uma maneira de nos surpreender, de revelar camadas mais profundas de complexidade e maravilha. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata das grandes questões cosmológicas. Achávamos que o universo era estático, mas descobrimos que está se expandindo. Achávamos que a expansão estava desacelerando, mas descobrimos que está acelerando. Achávamos que entendíamos a gravidade, mas então encontramos matéria escura e energia escura, fenômenos que não podemos ver ou tocar, mas que dominam completamente a dinâmica do cosmos. Então, quando dizemos que nunca deixaremos nossa galáxia, estamos falando com base em nosso conhecimento atual. E nosso conhecimento atual é impressionante, construído sobre séculos de observação cuidadosa, experimentação e pensamento matemático rigoroso, mas também é incompleto. É possível, apenas possível, que há coisas que ainda não sabemos, descobertas que ainda não fizemos, que poderiam mudar nossa compreensão do que é possível. Talvez haja fenômenos físicos que ainda não detectamos. Talvez haja dimensões extras de espaço, enroladas tão pequenas que não as percebemos, mas que poderiam, em princípio, ser usadas para viagens que contornam as limitações normais do espaço tridimensional. Talvez haja estruturas no vácuo quântico que poderiam ser exploradas para propulsão ou comunicação de maneiras que atualmente não podemos imaginar. Isso não é o mesmo que dizer que buracos de minhoca ou motores de dobra são possíveis. Como discutimos, essas ideias, embora matematicamente interessantes, exigem matéria exótica e densidades de energia que podem simplesmente não existir. Mas a história da física está cheia de surpresas. Coisas que eram consideradas impossíveis revelaram-se meramente difíceis. E coisas que ninguém tinha considerado subitamente se tornaram centrais para a nossa compreensão da realidade. Então, devemos permanecer com a mente aberta, não ingenuamente otimistas, não esperando que a física de repente mude para acomodar nossos desejos, mas genuinamente abertos à possibilidade de que há mais céus e terras do que sonhamos em nossa filosofia. Mas mesmo que novas descobertas sejam feitas, mesmo que encontremos brechas na física que atualmente não prevemos, as chances são de que as limitações fundamentais permanecerão. A velocidade da luz não é apenas uma lei, é uma consequência da estrutura do espaço-tempo, e mudar isso mudaria tudo, potencialmente tornando o universo instável ou ilógico. Então, realismo sugere que, mesmo com progresso futuro, provavelmente não vamos encontrar uma maneira fácil de cruzar distâncias intergalácticas. Podemos encontrar maneiras mais eficientes de viajar dentro de nossa galáxia,
podemos descobrir novos princípios de propulsão que tornam a viagem interestelar mais prática. Mas sair da galáxia, saltar o abismo para Andrômeda ou além, provavelmente permanecerá fora de alcance. E talvez seja importante aceitar isso, não com resignação, mas com graça. Há uma serenidade em aceitar o que você não pode mudar e focar no que pode. Não podemos mudar as leis fundamentais da física, mas podemos decidir como responder a elas. Podemos escolher ver nossa situação como uma prisão ou podemos escolher vê-la como um lar. E isso traz à mente a famosa oração da serenidade. Embora em um contexto cósmico, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para conhecer a diferença. Não podemos mudar o fato de que estamos confinados à Via Láctea, mas podemos mudar como exploramos, como vivemos, como construímos nosso futuro dentro dela. E há outra dimensão para isso. O mistério em si é valioso. Se pudéssemos ir a qualquer lugar, ver tudo, saber tudo, o universo perderia algo, perderia sua profundidade, seu senso de admiração. Parte do que torna o cosmos tão fascinante é que há lugares que só podemos ver de longe, galáxias que só podemos estudar através de luz que viajou por milhões ou bilhões de anos para nos alcançar. Há uma beleza nessa distância. Ela nos torna humildes, nos lembra de que somos pequenos, que nosso alcance é limitado e que o universo é vasto demais para que qualquer um de nós compreenda completamente. E essa humildade, essa admiração é importante. Ela nos mantém curiosos, nos mantém fazendo perguntas, nos mantém procurando entender. Se pudéssemos simplesmente ir a qualquer lugar e ver tudo diretamente, perderíamos isso. Perderíamos o mistério, a maravilha, a sensação de estar na presença de algo maior que nós mesmos. Então, talvez o fato de que há lugares que não podemos alcançar não seja uma falha do universo, mas um presente. Um lembrete de que sempre haverá mais a aprender, mais a contemplar, mais a admirar. E enquanto contemplamos, enquanto estudamos essas galáxias distantes através de nossos telescópios, enquanto tentamos entender sua composição, sua história, sua natureza, estamos fazendo algo profundamente humano. Estamos alcançando além de nós mesmos, conectando com o cosmos de uma maneira que não é física, mas é real mesmo assim. É uma conexão de mente e espírito, uma conexão feita de curiosidade e admiração. E talvez, no final, seja isso que realmente importa. Não onde nossos corpos podem ir, mas onde nossas mentes podem alcançar. E nossas mentes, não limitadas por física ou distância, podem alcançar qualquer lugar. Podemos pensar sobre as bordas mais distantes do universo observável. Podemos contemplar o que existia antes do Big Bang, ou o que pode existir além de nosso horizonte cosmológico. Podemos imaginar outras formas de vida, outros tipos de consciência, outras maneiras de ser. Nenhuma dessas coisas exige que fisicamente viajemos a qualquer lugar. Elas exigem apenas pensamento, imaginação e disposição para abraçar o desconhecido. E esses são recursos infinitos. Nunca podemos ficar sem curiosidade, nunca podemos esgotar o mistério. Sempre haverá outra pergunta, outro enigma, outro horizonte para contemplar. Então, mesmo enquanto aceitamos que nunca deixaremos a Via Láctea fisicamente, podemos celebrar o fato de que já deixamos em espírito. Nossas mentes vagam pelo cosmos, nossas ideias alcançam as estrelas, e nossa imaginação, essa ferramenta maravilhosa e única que a evolução nos deu, não conhece limites. E é aqui que encontramos a verdadeira liberdade, não em escapar de limitações físicas, mas em transcendê-las através do pensamento, em encontrar significado e propósito não apesar das barreiras, mas trabalhando dentro delas, ao redor delas, aprendendo com elas. A Via Láctea é nossa prisão apenas se escolhermos vê-la dessa maneira. Mas também é nosso palco, nosso laboratório, nosso jardim, nosso lar. E dentro de seus limites, há espaço suficiente para todas as histórias que poderíamos escrever, todas as aventuras que poderíamos ter e toda a beleza que poderíamos criar. Então, talvez a pergunta não seja por que nunca deixaremos nossa galáxia, mas sim, o que faremos com a galáxia que temos?
Como a exploraremos, a protegeremos, a honraremos, como garantiremos que a vida, esse fenômeno raro e precioso, continue e floresça? Como construiremos civilizações que sejam sustentáveis, compassivas, sábias? Essas são as questões reais. E elas não exigem viagem intergaláctica. Elas exigem olhar para dentro, bem como para fora. Compreender a nós mesmos, bem como ao cosmos. E encontrar nosso lugar não como conquistadores do universo, mas como participantes dele. Pequenos, mas significativos. Limitados, mas livres. Mortais, mas conectados a algo eterno. E enquanto consideramos essas coisas, enquanto nos acomodamos nesta compreensão, talvez possamos encontrar paz. Paz não em ter todas as respostas, mas em viver com as perguntas. Paz não em conquistar todos os limites, mas em encontrar graça dentro deles. Paz não em estar em todos os lugares, mas em estar plenamente aqui, neste momento, neste lugar, nesta galáxia que é nossa. Vamos continuar chegando ao fim de nossa jornada através desta noite de contemplação. Vamos reunir os fios que tecemos, olhar para o quadro completo e encontrar, talvez, um lugar de descanso, um lugar onde as perguntas podem permanecer sem resposta, onde os mistérios podem permanecer sem solução e onde podemos, mesmo assim, encontrar conforto e admiração. Respire profundamente, sinta o peso de seu corpo ancorado neste planeta, neste sistema solar, nesta galáxia, e saiba que esse ancoramento não é uma prisão, mas uma conexão. Uma ligação com algo maior, mais antigo, mais vasto do que você jamais poderia ser sozinho. E nessa conexão, a paz. Estamos chegando ao fim de nossa jornada juntos através desta longa noite de pensamento. Viajamos do familiar para o estranho, do concreto para o abstrato, da física para a filosofia. E ao longo do caminho exploramos uma única questão central. Por que nunca deixaremos nossa galáxia? Encontramos muitas respostas. A velocidade da luz é um limite absoluto, e as distâncias intergalácticas são vastas demais para cruzarem qualquer linha do tempo significativa. A energia necessária é astronômica. Os perigos do próprio espaço são imensos. O tempo se torna um inimigo, separando viajantes de tudo o que conhecem, e a expansão do universo está tornando a maior parte dele fundamentalmente inalcançável, mas também encontramos outra resposta, talvez mais profunda. Encontramos que nossa prisão galáctica não é realmente uma prisão. É um reino vasto e antigo, repleto de maravilhas suficientes para ocupar qualquer civilização por mais tempo do que podemos imaginar. É um lar, não porque nos prenda, mas porque nos contém, nos nutre, nos dá um lugar para ser. E ao aceitar isso, ao fazer as pazes com nossos limites, encontramos algo inesperado. Não derrota ou resignação, mas liberdade. A liberdade de parar de perseguir o impossível e começar a apreciar o que temos. A liberdade de explorar não apenas o espaço exterior, mas o espaço interior, os reinos da mente e espírito que são tão vastos quanto qualquer galáxia. A liberdade de construir, criar, conectar, amar, viver plenamente dentro dos limites que nos foram dados. Há uma citação do poeta Rainer Maria Rilke que parece apropriada aqui. Ele escreveu: "Seja paciente com tudo que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas como quartos trancados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não busque agora as respostas que não podem ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las. O ponto é viver tudo. Viva as perguntas agora. Talvez você viva gradualmente, sem perceber, algum dia distante, na resposta. Talvez seja assim que devemos pensar sobre nossa situação galáctica, como uma pergunta para viver, não uma resposta para encontrar. Vivemos em uma época onde sabemos o suficiente para entender nossos limites, mas não o suficiente para transcendê-los, e talvez isso seja exatamente onde devemos estar, na fronteira entre conhecimento e mistério, entre capacidade e aspiração. E enquanto vivemos nessa fronteira, podemos fazer coisas notáveis. Podemos explorar nosso sistema solar, estabelecer presença humana em outros mundos. Podemos enviar sondas para as estrelas mais próximas, não esperando retorno, mas simplesmente para ver, para aprender, para alcançar.
Podemos construir telescópios cada vez mais poderosos, observando galáxias tão distantes que sua luz viajou bilhões de anos para nos alcançar, mostrando-nos o universo como era quando era jovem. Podemos procurar por vida em outros lugares, ouvir sinais de outras civilizações, mesmo sabendo que se encontrarmos algo, a comunicação será medida em milhares de anos, não em horas ou dias. Podemos fazer as grandes perguntas sobre por que há algo em vez de nada, sobre a natureza da consciência, sobre nosso lugar no esquema cósmico. E podemos fazer as pequenas coisas também. Podemos olhar para cima no céu noturno e nos maravilhar. Podemos compartilhar esse senso de admiração com outros, passando-o de geração para geração como uma herança preciosa. Podemos contar histórias sobre as estrelas, como humanos sempre fizeram, tecendo mitologias e significados no brilho frio e indiferente acima. Podemos proteger nosso planeta, este pequeno mundo que nos deu vida e ainda nos sustenta. Podemos trabalhar para garantir que a vida aqui persista, que floresça, que talvez um dia se espalhe para outros mundos. Podemos ser mordomos, não apenas de nosso próprio futuro, mas do futuro da vida em si. E podemos amar. Podemos criar conexões uns com os outros, construir comunidades, civilizações, culturas que reflitam o melhor do que podemos ser. Podemos criar arte e música e literatura que capturem a beleza e o terror e a maravilha de estar vivo em um cosmos tão vasto e misterioso. Nenhuma dessas coisas exige que deixemos a Via Láctea. De fato, nenhuma delas exige que deixemos a Terra. Elas exigem apenas que estejamos presentes, atentos, dispostos a nos engajar com a realidade de nossa existência tanto quanto podemos. E talvez, no final, isso seja o suficiente. Não explorar cada canto do cosmos, mas explorar plenamente o canto que temos. Não viver para sempre, mas viver bem. Não conquistar o universo, mas entender nosso lugar nele. Há uma frase em Zen que diz: antes da iluminação, corte lenha, carregue água. Depois da iluminação, corte lenha, carregue água. O ponto é que a iluminação, compreensão profunda, não muda as tarefas da vida. Ainda há trabalho a fazer, água a carregar. Mas muda como você as experimenta, com que consciência, com que presença. Talvez nossa jornada cósmica seja semelhante. Antes de entender que nunca deixaremos a galáxia, vivemos nossas vidas. Depois de entender, ainda vivemos nossas vidas. Mas talvez com mais apreciação, mais presença, mais gratidão pelo milagre simples de estar aqui, agora, consciente, conectado ao cosmos através de átomos forjados em estrelas antigas, através da luz que viajou anos-luz para alcançar nossos olhos, através da gravidade que nos mantém enraizados neste mundo, enquanto ele gira através do vazio. E enquanto você se prepara para dormir, enquanto esta longa noite de contemplação chega ao fim, talvez você possa levar isso com você. Não frustração sobre lugares que nunca alcançará, mas admiração pelos lugares onde está. Não tristeza sobre limites, mas paz em entendê-los. Você está em um planeta orbitando uma estrela comum, em um braço espiral de uma galáxia entre centenas de bilhões. E essa galáxia, vasta como é sua. Não para possuir, mas para habitar. Não para conquistar, mas para explorar. Não para escapar, mas para chamar de lar. E nesse lar, nesse lugar impossível e improvável, onde matéria se organizou em consciência, onde poeira estelar aprendeu a olhar para cima e se perguntar sobre seu lugar no cosmos, você está vivo, aqui, agora. Parte de uma história que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Você não pode ir a Andrômeda, não pode visitar a galáxia Olho Negro ou o quinteto de Stefan ou qualquer uma das trilhões de outras ilhas de luz espalhadas pelo universo, mas pode vê-las, pode estudá-las, pode deixá-las inspirar você. E pode viver sua vida sabendo que, embora pequeno em escala cósmica, você é parte de algo incrivelmente grande. Você é um filamento de consciência em uma galáxia girando lentamente através do vazio. Você é um portal através do qual o universo olha para si mesmo. Você é, por um breve momento, uma maneira para o cosmos saber que existe. E isso, mais do que qualquer viagem a outra galáxia, mais do que qualquer conquista de estrelas distantes, é extraordinário, é milagroso, é suficiente.
Então durma bem, viajante cósmico. Durma sabendo que sua jornada, embora confinada a uma única galáxia, é vasta além da medida. Durma sabendo que seu lugar no universo, embora pequeno, é significativo. Durma sabendo que você está em casa, em uma casa maior e mais antiga do que qualquer império, mais duradoura do que qualquer civilização, uma espiral de estrelas que tem sido sua casa por toda a sua existência e será a casa de todos os seus descendentes por todo o futuro imaginável. A Via Láctea é nossa prisão, e é nossa liberdade, é nossa limitação, e é nossa vastidão. É a fronteira que nunca cruzaremos, é o lar que nunca precisaremos deixar. Boa noite, que seus sonhos levem você às estrelas, e que você acorde sabendo que as estrelas já estão aqui, girando acima e ao redor de você, parte do mesmo grande balé cósmico que sempre incluiu você desde antes de você nascer até muito depois de você partir. Você é da Via Láctea, e a Via Láctea é sua, para sempre. Descanse agora. A galáxia continuará sua rotação lenta e majestosa, indiferente mas não inhospitaleira, vasta mas não vazia, e em algum lugar, entre seus bilhões de estrelas, você encontrará seu lugar, não porque você conquistou, mas porque você pertence. Sempre pertenceu e sempre pertencerá. A jornada não termina, ela simplesmente continua, aqui, em casa, entre as estrelas que nunca deixaremos, mas que nunca precisamos deixar. E nessa continuidade, nessa presença eterna, a paz. Durma bem.